Gálatas 2, o apostolado aos judeus e aos gentios. O apostolado aos judeus e aos gentios. Após Paulo demonstrar no capítulo 1 que o evangelho dele, ou o evangelho que ele recebeu, ou o evangelho que ele pregava, era um evangelho que veio direto de Deus, ele agora, em virtude disso, vai começar a mostrar que o evangelho dele não era inferior a ninguém, não era inferior ao evangelho que outros pregavam, e não era necessário que ele tivesse um carimbo, uma autenticação e uma autorização dos demais apóstolos, como Pedro, Tiago, João e os outros conhecidos e famosos, Mateus. Ele vai mostrar que o evangelho dele era um evangelho em pé de igualdade, porque o evangelho que ele recebeu veio da mesma fonte que os 12 receberam. Os 12 caminharam com Jesus por 3 anos e ele teve encontro com Jesus e por 3 anos Jesus o ministrou acerca do evangelho. Então, versículo 1 vai dizer assim do capítulo 2: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Então, na semana passada, nós dizíamos que Paulo, ele se converte, ou é convertido, se você preferir, pelo Senhor Jesus, no caminho de Damasco. Ele tem um período pequeno, pregando já nas sinagogas, mas é perseguido, tentam matar ele, e por um mandamento, por uma provisão de Deus, ele se isola por 3 anos num retiro espiritual, no qual Deus revela o Evangelho na sua plenitude para Paulo. E aí a gente pregou na semana passada que Paulo diz assim: passado 3 anos, fui a Jerusalém, me encontrar com Cefas, que é Pedro, e permaneci ali 15 dias. Então Paulo se converte, fica 3 anos no retiro, depois desses 3 anos ele vai a Jerusalém e fica 15 dias. Agora Paulo dá um salto na história, dá um salto no tempo e diz: depois de 14, eu fiz uma segunda viagem e fui de novo para Jerusalém. 14 anos depois. E eu não fui sozinho dessa vez. Eu já levei 2 colaboradores meus. O primeiro é Barnabé e o segundo é Tito. Dizem os teólogos que durante esses 14 anos, Paulo estava plantando igreja, pregando o evangelho e também trabalhando. Paulo trabalhava de forma secular. Paulo era um obreiro, um pastor, um missionário, que em alguns momentos, você vai ler todas as cartas de Paulo, ele vai dizer que estava vivendo na dependência das ofertas que a igreja dava para ele. Mas em outros momentos ele vai dizer, principalmente para os coríntios, que era uma igreja bem caxias, uma igreja bem difícil de lidar. E aí Paulo diz: olha, para que vocês não ficassem depois jogando na minha cara, ou dizendo que eu dependi do dinheiro de vocês, eu trabalhei e me sustentei. Paulo fazia tendas. Então, alguns teólogos vão dizer que durante esses 14 anos, Paulo estava plantando igreja, pregando o evangelho, trabalhando também de forma secular, quando a igreja não tinha condições de mantê-lo. Mas a gente sabe que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, o obreiro é digno do salário dele. Mas, em algumas vezes, ele diz: mas eu me abri mão do meu direito para que a igreja não ficasse me acusando de estar pregando o evangelho pelo interesse financeiro. Então, Paulo, nesses 14 anos, provavelmente estava fazendo isso. E nesses 14 anos, Paulo já aparece aqui com 2 colaboradores. O primeiro é Barnabé, que foi levantado pela igreja de Antioquia junto com Paulo. A igreja orou, impôs as mãos sobre eles e os enviaram como missionários. E o segundo é Tito, um gentio convertido por meio do ministério de Paulo. Não era judeu, era um gentio, e a gente vai perceber mais na frente por que isso faz diferença. Vamos lá, versículo 2. Subiu para onde? Para Jerusalém, em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo poderia ter ficado um pouco temeroso de ir a Jerusalém e ser criticado, condenado, repreendido e até mesmo perseguido, ou pelos judeus ou pelos cristãos, que ainda poderiam ter um pouco de receio, porque ele era o perseguidor. Mas Paulo diz que aconteceu uma revelação de Deus, e se houve revelação, ele, servo obediente que é, ele não demora e lhe obedece, e ele sobe. E ele diz que quando chega lá, de forma muito sincera, ele expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios. Ele faz uma exposição, ele faz uma apresentação do que ele estava pregando para os gentios,
de forma geral. Mas aí Paulo diz também que acontece o seguinte: em determinado momento houve uma reunião particular entre os líderes, e ele diz assim: mas em particular aos que pareciam de maior influência. Então, além de expor o evangelho para toda a igreja de Jerusalém e aqueles que estavam lá em Jerusalém, Paulo faz o seguinte: faz uma reunião com os líderes, porque eram aqueles que pareciam ter maior influência sobre o cristianismo da época. Já já ele vai citar o nome de três: Pedro, Tiago e João. Mas ele diz: olha, e para eles eu expus detalhadamente o evangelho da graça que eu pregava aos gentios. Para quê? Para que eu não tivesse corrido em vão. E correr em vão aqui tem dois significados. O primeiro é que Paulo não tivesse ido a Jerusalém em vão. Que Paulo não tivesse ido a Jerusalém e não tivesse a oportunidade de encontrar com os líderes para que eles atestassem. Não, o que Paulo está falando não é a mesma coisa que a gente está falando. E o segundo, correr em vão, era para que Paulo não tivesse tendo todo esse trabalho de plantar igreja, de evangelizar, de falar de Jesus para os gentios, e de repente, esse trabalho dele ser em vão, porque os judaizantes estavam dizendo que o evangelho que Paulo prega é falso. A mensagem que Paulo prega é pela metade. O evangelho que Paulo prega, ele é ralo, porque ele não tem as obras da lei. Ele não exige que o homem seja circuncidado. Ele não exige que o homem cumpra os rituais judaicos. Então Paulo estava com medo de correr em vão nas duas esferas, de ter plantado muitas igrejas e que essa intriga viesse a jogar por terra as igrejas que ele plantou, e também ir a Jerusalém e chegar lá não conseguir falar com os líderes, que era o mais importante, porque era deles que iria sair a afirmação: não, o evangelho de Paulo é o mesmo evangelho que a gente prega. Paulo recebeu de Jesus assim como nós recebemos. Então Paulo vai explicar que ele pregava o evangelho da justificação pela fé, sem que fosse necessário dinheiro, obras, circuncisão, enfim, outras coisas mais que a gente conhece que tinha nos rituais do Antigo Testamento, como se abster de algumas comidas, obedecer algumas festas, obedecer alguns dias. Então Paulo diz: não há mais necessidade disso. E é esse o evangelho que eu prego. Eu prego o evangelho da liberdade. Eu prego o evangelho que tira o jugo do ser humano e diz: olha, você não consegue, mas Deus faz por você. Você não pode, mas teve um que pôde e fez por você. Você é incapaz, mas teve um que foi capaz e se colocou no seu lugar. Era esse o evangelho que Paulo pregava, e ele temia, humanamente falando, que ele estivesse correndo em vão e que tudo isso pudesse ser perdido pelo ralo por causa da intriga e da oposição que se levantava contra ele. Então, a gente tem que entender que existem ministérios diferentes, existem igrejas diferentes, como eu sempre cito aqui, a Assembleia Metodista, a Presbiteriana, a Congregacional, mas o evangelho tem que ser o mesmo. É o que eu sempre digo aqui: a gente não tem problema nenhum em ter comunhão com os demais irmãos de outras denominações, desde que o evangelho seja o mesmo. Pouco importa se eles batizam mergulhando na água ou se a gente batiza jogando água na cabeça. Pouco importa se eles são um pouco mais avivados nos dons e nós somos um pouco mais tradicionais, desde que o evangelho seja o mesmo. Então, os ministérios são diferentes, os pastores são diferentes, os dons são diferentes, os públicos são diferentes. Existem judeus, gentios, existe público para a Igreja Batista, público para a Igreja de Andorinhas, público para a Igreja Assembleia de Deus, mas se o Evangelho é o mesmo, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos no mesmo caminho, nós estamos na mesma mensagem. Mas se o Evangelho deixa de ser o mesmo, se a mensagem deixa de ser a mesma, aí a gente já tem um problema. Aí a gente já tem alguém que está errado. Alguém está errado. Alguém está desvirtuando o Evangelho. Então, o que Paulo estava tentando mostrar era isso, que independente de Pedro e a igreja de Jerusalém ter um foco voltado para os judeus que ali residiam, Deus também queria alcançar os gentios, e para isso levantou. E a gente vai ver isso mais na frente. 3 ao 5. Contudo, nem mesmo Tito, e aí eu falei que Tito era um gentio, lembre, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo diz: olha, eu levei um cristão
gentio, como Tito, grego, que não era judeu, não obedecia à lei para ser salvo, não era circuncidado, não cumpria os rituais judaicos. E quando chegou lá, os cabeças da igreja não constrangeram, nem o obrigaram a ser circuncidado, como diziam os judaizantes lá na igreja dos Gálatas. Mas tem um detalhe: falsos irmãos se entremeteram no nosso meio e começaram a tentar minar a liberdade que havia em Cristo Jesus. Ele diz, olha, eles se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade. Então o intuito era esse. O intuito era colocar um jugo sobre a igreja, do qual a igreja não precisava. E como eu disse, queridos, os apóstolos já tinham entendido isso. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 10, Pedro vai dizer assim, 9 e 10, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Ele diz, Deus não estabeleceu distinção entre nós e eles. Deus purifica pela fé o coração, e não pela circuncisão da carne. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que existem pessoas que são circuncidadas na carne, mas que no coração não são. Mas existem pessoas que não são circuncidadas na carne, mas que o coração foi circuncidado pelo Senhor, e esse é o verdadeiro judeu. Paulo diz, nem todos judeu, nem todo que está em Israel é verdadeiro israelita, mas o verdadeiro israelita é aquele que foi no coração. E aí Pedro diz, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então Pedro diz, olha, que bobagem é essa, de exigir dos gentios aquilo que nem nossos pais, nem Abraão conseguiu ser perfeito, nem Isaac, nem Moisés, nem Davi, se nem eles conseguiram ser perfeitos e suportar o peso da lei, agora vocês querem jogar isso sobre o gentio? Pô, vocês estão de brincadeira. E aí, na mesma passagem, agora Tiago vai dizer assim no versículo 19, pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então Tiago diz, isso é perturbação. Isso é você tirar alguém que está vivendo na paz, que entendeu que a salvação é pela fé, que a salvação é pela graça, para perturbar a mente do infeliz e jogar sobre as costas dele de novo o peso do pecado. E dizer que ele tem que fazer, ele tem que fazer. Isso é idolatria, como a gente estava dizendo aqui durante a semana. Então, a sugestão de que Tito fosse circuncidado veio dos falsos irmãos, mas Paulo diz, ele não foi constrangido pelos líderes da igreja. E aí Paulo, ele é até mais duro e diz assim, mas tem um detalhe, nem ainda por uma hora, é claro que é uma expressão, uma força de expressão que Paulo está usando, mas ele está dizendo, nem por uma hora nos submetemos a eles. Como se eles tivessem levantado para dizer, olha, mas Tito tem que circuncidar, os gentios têm que obedecer à lei. Paulo levanta e diz, negativo, não vamos nos submeter a isso. Ah, por quê? Porque Paulo era arrogante? Porque Paulo era soberbo? Não, ele diz, porque para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Paulo percebeu que ali, mais do que uma discussão sobre cortar a pele do membro masculino do homem, do membro masculino, estava em jogo a essência, a verdade do Evangelho. Então ele diz, não se resume a uma operação, não se resume a obedecer um dia, a guardar um dia, ou a dar dinheiro, ou fazer sacrifícios e ofertas. Não se resume a isso, se resume em pegar a verdade e corrompê-la. E como eu disse na semana passada, qualquer detalhe que a gente coloca na verdade do Evangelho faz dessa verdade uma mentira. Ou é 100% verdade, ou não é. Não existe 99% de verdade. Então Paulo diz, olha, eu não pude ver esse tipo de distorção e me submeter a ela. Porque se eu me submetesse a ela, se eu me calasse, se eu me omitisse, o que eu ia estar fazendo é ser conivente com a distorção do Evangelho. Então Paulo diz, eu me levantei e defendi o Evangelho para que a verdade permanecesse. E aí Paulo diz, em vós, na igreja dos Gálatas, para que a verdade continuasse a ser pregada, para que o Evangelho, no qual Jesus é a expiação dos nossos pecados, permanecesse sendo pregado, para que a liberdade que o Evangelho dá para mim e para você, permanecesse sendo pregada. Porque o contrário disso, Paulo diz, é escravidão. Paulo diz assim, eles queriam nos tirar da liberdade de Cristo e nos levar de volta para a escravidão. Escravidão das obras, da lei, do pecado, do jugo.
escravidão da força do nosso braço, escravidão em esperar num homem que faça alguma coisa pela gente, no qual nós sabemos que não podem fazer, ou seja, querer colocar sobre a igreja um fardo insuportável que a igreja não pode carregar. Então, quero chamar a sua atenção aqui para isso. Paulo, ele era flexível com os irmãos que eram fracos na fé. Você lê em Romanos, você lê em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que nós deveríamos ser amorosos, misericordiosos com os fracos na fé, com os neófitos, com os que estavam começando. Mas Paulo, ele era inflexível. Para usar a palavra que eu tenho usado aqui há algumas semanas, Paulo era intolerante. Paulo era radical com os falsos mestres, com aqueles que sabiam o que estavam fazendo e ainda assim usavam do evangelho para distorcer e para favorecimento próprio. Então Paulo sempre disse, olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não come carne. Se fazer alguma coisa escandaliza o teu irmão, por amor ao teu irmão, se abstenha. Se alguma palavra machuca o teu irmão, ainda que você esteja certo, peça perdão. Paulo sempre nos ensinou a ser tolerantes e amorosos com os fracos na fé e com aqueles que estão chegando. Mas você nunca vai ver Paulo sendo tolerante com os judaizantes e com aqueles que queriam perverter o evangelho. Então, irmãos, cuidado com isso, tá? Quando se trata do evangelho, falei isso semana passada, você ficar negociando a verdade, ficar abrindo exceção, não é ser bonzinho, é ser um traidor do evangelho. Então, quando se trata de verdade, pastor, que eu quis ser uma pessoa legal, eu quis ser uma pessoa popular, eu quis ser uma pessoa moderada. Quando se trata da verdade do evangelho, não dá, queridos, para ficar bem, porque a gente fica bem, o evangelho fica mal, e as pessoas passam a crer no evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Isso não é legal. Versículo 6 vai dizer assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Parece ser um pouco duro o que Paulo está falando aqui agora, parece ser até um pouco de soberba. Só que você tem que ter em mente que é o que estava acontecendo. Estavam acusando Paulo de ser inferior a Pedro, Tiago, João, Mateus e os outros apóstolos, e estavam acusando Paulo de pregar um evangelho raso e um evangelho falso. E aí Paulo diz assim, olha, quando eu cheguei lá, os que pareciam ser de maior influência, e aí ele diz assim, os quais realmente tenham sido outrora, mas aí ele diz, não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. Ele diz, esses de maior influência, nada me acrescentaram. Quando ouviram o evangelho que eu pregava para os gentios, quando ouviram que eu pregava o evangelho da graça, o evangelho da liberdade, eles não me acrescentaram nada. Eles não disseram, olha Paulo, tem um detalhezinho aqui que está errado, tem um detalhezinho aqui que está faltando, tem um pedacinho aqui que você não atentou, tem um detalhe aqui que o seu evangelho não está contemplando. Ele diz, não, esses que eram os cabeças, mas na frente ele vai dizer, os colunas da igreja, e realmente eram as colunas da igreja, o próprio Cristo fala disso em Apocalipse, os colunas da igreja não me acrescentaram em nada. Pelo contrário, quando ouviram a minha pregação, falaram, é a mesma que a gente prega, só que o seu campo de atuação é diferente. Nós pregamos para os gentios, para os judeus, Deus te levantou para os gentios. Então, Paulo parece ser um pouco duro, mas ele está justamente dizendo que, ainda que fossem líderes, ainda que fossem de maior reputação, ainda que fossem de maior influência, ainda que fossem colunas da igreja, ele diz, não me acrescentaram nada. Depois, se você ler lá em Atos, mais na frente a gente vai ver, os apóstolos até dão conselhos para Paulo em orientações práticas. No final dessa pregação a gente vai ver uma orientação prática que eles dão, mas eles também dão outras orientações práticas para que os gentios não misturassem paganismo com cristianismo. E isso Paulo já fazia. A gente vai ver em algumas outras cartas de Paulo dizendo que aqueles que se converteram deveriam se abster de carnes sacrificadas a ídolos, de relações sexuais ilícitas, de beber, sangue e outras coisas que Paulo vai dizer acerca de que aqueles que estavam vindo das religiões místicas e do paganismo deveriam abandonar para viver apenas em prol do cristianismo. Mas na verdade não era nenhum adeno
a doutrina de Paulo, mas sim orientações práticas, porque aqueles estavam chegando. É a mesma coisa de pessoas que chegam aqui e têm costumes e práticas que, ao nosso ver, não coadunam com o Evangelho. Então a gente vai dizer, olha, querido, você está chegando, acho que você entendeu o Evangelho, você entendeu que esse é o caminho, mas tem algumas orientações práticas que a gente precisa te dar. Tem algumas coisas que não convém, tem algumas coisas que você não deveria fazer, tem algumas coisas que você não deveria adotar na sua vida, tem algumas coisas que você não deveria continuar fazendo. Então, coisas práticas que a gente sabe que vai acontecendo e vai mudando na vida das pessoas com o passar do tempo, quando o Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um. 7 a 9. Paulo ainda está falando dos apóstolos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho que não precisa fazer operação nenhuma, me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, o evangelho dos judeus, para os judeus, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então Paulo está fechando esse capítulo dizendo, olha, pelo contrário, eles não me acrescentaram nada, pelo que, quando perceberam que o Evangelho, a pregação do Evangelho, o ministério, a obra de evangelização dos judeus foi dada para Pedro, o mesmo poder que operou em Pedro, operou em mim, sendo que para mim, o meu campo missionário, os meus destinatários, obrigado, são gentios, mas o mesmo poder que operou em Pedro, operou em mim. E a mesma realização que Pedro fez, quando pregou pela primeira vez, 3.000 se converteram, e depois 5.000 se converteram, é o que tem acontecido por onde eu passo e prego o Evangelho. Novas comunidades estão sendo plantadas, novas igrejas plantadas, pessoas se convertendo e abandonando o paganismo. Então, diante disso, percebendo que o selo era o mesmo, o autor era o mesmo, a fonte era a mesma, e que o Evangelho era o mesmo, eles simplesmente não têm o que fazer. Estendem a destra de comunhão, estendem a mão, abençoando e concordando com tudo aquilo que Paulo estava pregando. E aí eles dizem, olha, vão aos gentios, vão aos da incircuncisão, e nós continuaremos a fazer a nossa obra aos da circuncisão. Contudo, vale falar aqui, irmãos, que os apóstolos da circuncisão, os apóstolos que tinham como ênfase os judeus, não se limitaram só a pregar para judeus. O próprio Pedro é um exemplo disso. Tem uma passagem em Atos, se não me engano, no capítulo 10, que Pedro ele fica um pouco receoso de ir pregar na casa de um gentio. E aí Deus mostra uma visão para Pedro e diz, Pedro, come. Aí Pedro diz, Senhor, não posso comer esse negócio não, porque isso aí é impuro, de acordo com o Antigo Testamento. E aí o Senhor diz, come. E aí na terceira vez Deus diz para Pedro assim, Pedro, olha só, quem é você para chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? E na verdade aquilo era apenas uma figura de linguagem para dizer, Pedro, assim como aqueles alimentos do Antigo Testamento, hoje não mais são proibidos de comer, por causa da purificação do nome do meu filho, assim como os alimentos não são mais restritivos, as pessoas, os gentios, os ímpios, os pagãos, os idólatras, eles não são mais impuros, porque eu quero purificá-los por meio do Evangelho. Então quem é você, Pedro, para não ir na casa de Cornélio, dizendo, vou lá não, porque ele é gentio? E Pedro vai e prega, a família de Cornélio se converte. Pedro batiza, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, para mostrar que o mesmo Espírito Santo que batizou Pedro e os apóstolos em Pentecostes, batizava ímpio e gentio também, convertido, claro. Então, queridos, não pense que Pedro só pregou para judeus e Paulo só pregou para gentios. É claro que a ênfase maior era Pedro para judeus, Paulo para gentios, mas aconteceu sim ocasiões nas quais os apóstolos pregaram para toda e qualquer pessoa sem distinção.
certo? Então, as consequências disso foi que as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, levantaram a mão, concordaram com Paulo, aprovaram tudo que Paulo estava fazendo e deram a sua bênção para que eles fossem, certo? Não a sua aprovação, porque Paulo não precisava, mas sim a sua declaração de que concordaram que o mesmo Deus que operava neles, operava em Paulo. Para terminar, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, como eu disse, o pessoal de Jerusalém deu algumas aplicações práticas para Paulo. E a que está aqui nesse texto é uma muito importante. Eles dizem: Paulo, a sua doutrina está perfeita, mas doutrina sem prática é religiosidade. Ortodoxia, uma doutrina correta, ortodoxa, sem ortopraxia, sem prática, sem atitude, sem ações de amor, é balela, é discurso vazio. É discurso vazio. Então eles dizem: olha, Paulo, a sua doutrina está perfeita, mas lembre aos gentios o seguinte, que depois de convertidos, nós somos uma grande família. E depois de convertidos, nós choramos com os que choram e se alegramos com os que se alegram. Depois de convertidos, se um membro do corpo padece, nós vamos até ele para ver o que está acontecendo. Se alguém do corpo está empobrecido e passando dificuldade, nós vamos até eles. Então, Paulo, avise aos gentios, lembre-se dos pobres. E aí, está subentendido aqui, mas em outras cartas os irmãos vão ver, principalmente os pobres dessa época que estavam sofrendo muita perseguição eram os cristãos da área dos judeus, porque sofriam uma perseguição muito severa dos judeus, sofriam uma opressão muito grande, e isso estava fazendo com que grande parte da igreja em território judeu estivesse passando fome. Lembre-se, queridos, o judeu, quando se convertia, geralmente era expulso de casa, perdia suas posses, perdia os seus bens, perdia o seu emprego, as mulheres eram abandonadas, os filhos eram deserdados. Era isso que acontecia. Então essa era a realidade, era um ajuntamento. É claro que Atos dos Apóstolos vai dizer que as pessoas vendiam as suas posses e que eles viviam de forma tranquila, mas aconteceu sim crises, e pode ter certeza que a crise foi muito grande. E quem ajudou? Os gentios. Mandaram dinheiro para os judeus. Você vai ver isso na carta de Paulo em 1 Coríntios também. Então, eles dizem para Paulo: olha, Paulo, a doutrina está certa, o estudo bíblico está perfeito, o seu discurso é o mesmo que o nosso, mas olha só, o discurso tem que se desdobrar em alguma coisa. Aquilo que você escuta domingo após domingo aqui tem que se transformar em alguma coisa na segunda-feira, na terça, na quarta. O amor que você escuta, o perdão, a misericórdia, enfim, esse sentimento de família que tanto é pregado, essa doutrina é bela, é perfeita, mas ela tem que se tornar, ela tem que se personificar em ações durante a semana, porque senão é discurso. Discurso até político, diria eu, político, que promete, mas não faz nada em favor daquele que necessita, daquele que é o miserável, daquele que é pobre. Então, queridos, eu queria terminar aqui, vou fazer algumas aplicações, lembrando especialmente disso. Talvez a gente se orgulhe de fazer parte de uma igreja que é bíblica, talvez a gente se orgulhe de fazer parte de uma igreja que prega o Evangelho, que o pastor tenta ser o máximo fiel à Bíblia, mas, meu irmão, se termina aqui no púlpito, se termina aqui quando a gente terminar o horário, isso não alcança ninguém. A gente tem corrido em vão, como disse Paulo. Corrido em vão. Eu tenho estudado em vão, eu tenho pregado em vão, e vocês têm ouvido em vão. Porque, repito, se isso não tem feito de nós pessoas que amam, e que amam não só com palavras, mas com atitudes, pessoas que abraçam, que perdoam, que abençoam, não só com palavras, mas com atitudes, a gente tem corrido em vão.
Então não esqueça disso, tá? A gente tem, e eu me orgulho sim, de fazer parte de uma igreja que gosta do Evangelho, gosta da pregação, uma igreja que não procura bobagem, que não procura modismo, uma igreja que não precisa de nada para cativá-los e para trazê-los domingo após domingo à igreja. Aqui a gente só tem oração, louvor e pregação, a gente não tem nenhum atrativo. Eu me orgulho de fazer parte de uma igreja, de pastorear uma igreja assim. Mas a gente tem que ir além disso. A gente tem que ir além. A gente tem que olhar para aquele que está do lado e fazer com que a nossa doutrina se personifique amando ao próximo. Beleza? Vamos terminar? Algumas aplicações. Primeira, o Evangelho é de Deus. Então, ele sempre vai ficar firme. Ele sempre vai permanecer válido, seja para amigos ou para inimigos. Estou dizendo isso por quê? O mesmo evangelho que Paulo pregava na frente dos judaizantes foi o evangelho que ele pregou diante de Pedro, e Pedro concordou, Tiago concordou, João concordou. Então o mesmo evangelho que serve para que a gente pregue para aqueles que odeiam a igreja é o evangelho que a gente prega aqui domingo após domingo. Tem pastores que incorrem nesse erro, que Deus nos livre dele. É claro que não é todo domingo que eu falo sobre pecado, mas sempre que a Bíblia me permitir, eu vou falar sobre pecado. E alguns vão falar, poxa pastor, mas o senhor está falando para crente já. E quem disse que a gente não tem pecado? Então, mesmo o evangelho que eu prego para o camarada que está lá agora, embriagado, adulterando, drogado, é o evangelho que eu vou pregar para mim e para você, irmãos. Porque não diferimos em nada deles. Só estamos numa condição melhor porque o Evangelho da Graça nos alcançou, o Espírito nos chamou, nos limpou e abriu os nossos ouvidos. Mas eles precisam do mesmo Evangelho que a gente tem que escutar. Ah, pastor, não preciso mais ouvir sobre isso não. Já sou salvo. É verdade, você já é salvo. Mas quem disse que você não precisa ouvir? Quem disse? Quem disse que a gente não precisa ser exortado todo dia, tanto quanto aquele que está lá fora e que ainda não ouviu o Evangelho? Então, o Evangelho é o mesmo. Não se engane. Essa história de que aqueles que estão na igreja têm que ouvir só autoajuda, só sabor de mel, só psicologia, só consolo e conforto, nunca foi isso que a igreja primitiva pregou. A igreja primitiva prega o mesmo evangelho para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão aqui dentro. Porque nós reconhecemos que se dermos mole, o nosso coração rapidamente começa a nos pregar peça e a gente está cometendo os mesmos erros que condenamos, que julgamos e que criticamos. É rápido para que a gente se veja fazendo a mesma coisa. Então o evangelho é o mesmo para quem está lá fora e para quem está aqui dentro. Já falei sobre isso. Quando eu vou para o campo missionário, prego para crianças, prego o evangelho que prego para vocês. Com palavras mais simples, de forma mais lúdica, mas prego o mesmo evangelho para crianças. Pastor, você fala de pecado de inferno para crianças? Fala de pecado de inferno para crianças. Mesmo evangelho. Segunda aplicação. Um evangelho só, ou seja, uma verdade só é suficiente para todas as épocas e todos os tempos, todos os lugares e todos os climas. Por que eu estou dizendo isso também? Porque a gente tem uma galera hoje querendo adaptar demais o Evangelho. O Evangelho é prático, como a gente fez aqui uma prática agora, falando sobre os pobres, sobre os necessitados, sobre os carentes, sobre os que passam por dificuldades. Mas o Evangelho é o mesmo. A gente tem que tomar cuidado nessa ânsia de querer adaptar o Evangelho, de querer contextualizar. Ah, pastor, a gente tem que ser contextualizado, a gente tem que ser moderno, a gente tem que ser inserido na cultura. Beleza. A gente tem que influenciar a cultura. Beleza. Mas isso faz com que a gente mude o Evangelho de maneira tal que ele seja um para cada época. Ah, não, o Evangelho da época de Paulo é um, da época dos meus avós é outro, da época dos meus pais é outro, e agora é outro Evangelho. É o Evangelho moderno. O evangelho teen, gospel. O evangelho é o mesmo. O mesmo evangelho que salvou lá atrás, vai continuar salvando até que Jesus volte. Então, contextualizar é bom, atualizar aquilo que nos está sendo dito é bom, ser relevante é bom, o evangelho ser relevante, dar resposta para o mundo é bom, mas cuidado para o evangelho não se tornar tão contextualizado a ponto de virar outro evangelho. Terceira aplicação. O Novo Testamento não é uma mistura de teologias. Tem gente também que fala isso. Ah, eu prefiro João, porque João é o apóstolo do amor. Ele fala muito de amor na carta dele. E Paulo não, Paulo é muito duro, de Paulo eu não gosto. Tem gente que chega ao ponto, alguns cristãos progressistas, liberais, que são favoráveis a algumas coisas absurdas, de dizer que as coisas que Paulo fala não devem ser levadas em consideração, que a gente tem que acreditar só no que Jesus fala. Isso é uma heresia. Então o Evangelho,
A Bíblia não é uma mistura de conflitos, de doutrinas que brigam entre si. Mas o mesmo evangelho de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e o evangelho que Cristo pregou é o mesmo evangelho. Então, cuidado, não caia nessa asneira de falar, não, eu prefiro as palavras de Jesus. Entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus. Isso é uma grande bobagem. Quarta aplicação, já fiz, só para lembrar, Paulo era flexível com os fracos na fé, mas inflexível com os falsos irmãos e com os hereges. E por último, já fiz também, só para lembrar, doutrina e prática caminham juntos. Doutrina e prática. Discurso e atitude andam juntos. Se não anda, a gente tem se tornado de novo religioso e apenas um discurso vazio e falacioso. E discurso vazio, repito, são o que os políticos fazem. O nosso discurso não pode ser vazio. Não pode. O nosso discurso tem que ser comprovado com atitudes que revelam o amor de Deus para os pecadores. Amém, queridos? Vamos orar. Como eu disse, a gente vai passar direto para a escola dominical. Se você não puder ficar, Deus te abençoe, te dê uma tarde. Mas se você puder, vai ser interessante que você fique. Estamos falando sobre missões no mundo.